pelo simples fato de você ter recebido a Cristo como Senhor e Salvador. Estar aqui nesta tarde confirma, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos amou, amém? Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho que está escrito em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 7, versículo 18. Lucas 7, versículo 18. 3 pastores pegaram uma noite de folga e decidiram ir pescar. 3 amigos pastores. Entraram num barquinho e quando estavam já começando a sair da margem, um deles lembrou o seguinte: esqueci a vara. E saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Os outros 2 olharam, o outro, esqueci a minhoca. E o outro vai e desce e começa a andar sobre as águas. O terceiro ficou lá coçando a cabeça. Mas esses pastores são pastores de muita fé. Andaram sobre as águas que nem Jesus. Eu também sou pastor, se eles andaram, eu também vou andar. Ele desceu do barco e afundou e começou a se afogar. Os outros do outro lado começaram a dizer o seguinte: não era bom te avisar para eles onde é que estão as pedras por onde é que nós passamos? Para você não ter dúvida, eu quero que você entenda o seguinte: eu quero que você saiba das pedras pelas quais a gente vai pisar nesta tarde, amém? Prepare o teu coração e ouça a palavra de Deus. Lucas capítulo 7, versículo número 18, diz assim: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saístes a ver um homem trajado de vestes delicadas. Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver um profeta, sim vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da sua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor, vamos repetir juntos, mas o menor, no reino de Deus, é maior do que ele. Pai, eu quero render graças ao teu santo nome nesta tarde. Eu quero te glorificar, Senhor, pela chuva que está caindo lá fora, pelos irmãos, Senhor, meu Deus, que crendo, Senhor, vieram receber a palavra neste dia. E eu sei que a tua palavra não voltará vazia. Atende a nossa petição. Rogo, meu Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo produza algo novo em nossos corações. Temos necessidade, Pai. Fala conosco, fala comigo, enche o nosso coração com a tua palavra. Eu rogo, eu oro, Pai, neste nome santo e poderoso do amado Salvador Jesus. No nome do Senhor, amém, amém. Sente adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. João era um homem de Deus. João Batista
fora enviado para um propósito específico, preparar o caminho do Senhor. Agora, irmãos, nós encontramos este homem de Deus, este homem de fé, dentro de uma masmorra, em uma fortaleza. Ele estava encarcerado, preso, porque dissera a verdade. Ele estava preso porque havia condenado o ato ilícito de Herodes, que havia estado em concubinato com a mulher de seu próprio irmão Filipe. João fica tão indignado que ele chama Herodes a arrependimento, o rei Idumeu, na Judéia. É claro que o rei, ele embora temesse aquele que sabia que era um profeta, ele encarcera João. João está preso, João está confinado, João está agora com a sua liberdade tolhida, ele não pode sair daquele cárcere, mas está sendo bem tratado, porque Herodes o teme. É nesse momento que chegam 2 discípulos de João para conversar com ele. 2 de seus seguidores dizem: João, nós temos algumas coisas para te contar. E João, é claro, diz: conta-me o que está acontecendo. Você lembra daquele homem, daquele profeta da Judéia, que se levantou, o Galileu, chamado Jesus de Nazaré, aquele do qual disseste: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sim. Pois bem, ele acaba de passar pela cidade de Naim. Uma grande multidão está acompanhando aquele que tu disseste que é o Cordeiro de Deus. A multidão o seguia, e quando ele chegou na porta da cidade de Naim, uma outra multidão vinha saindo da cidade, e aquelas 2 multidões se encontraram, uma cheia de alegria porque estava com Jesus, uma outra muito triste porque carregava consigo um morto. E quando ambas se encontraram, diz então que aquele Jesus olhou para o rapaz que estava no esquife, olhou para a mãe e teve uma compaixão íntima, teve compaixão daquela mulher viúva, olhou para o caixão, para o esquife e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E naquela mesma hora, aquele jovem se levantou, a multidão se assombrou, João. Nós ouvimos falar que esse Jesus está andando pela Galiléia e pela Judéia, e está ressuscitando os mortos. Aleluia! Temos ouvido falar que esse Jesus está curando os enfermos. João fica indiferente. João está confinado, encarcerado. Ele olha para aqueles 2 e só tem uma pergunta a dizer. Depois de anunciar todas estas coisas, João olhou para eles e disse assim: olha, vai e diz para Jesus, pergunta para ele, se ele é exatamente aquele que havia de vir, ou se esperamos outro. E eu paro para pensar, irmãos, eu me coloco na pele de João Batista encarcerado, e eu paro para pensar que mesmo homens cheios de fé, mesmo homens com chamado, tem momentos de vacilo, tem momentos de dúvida. Aquele momento era o momento no qual a fé de João Batista vacilava. Ele perguntou: olha, vai lá, pergunta para Jesus se ele é aquele que havia de vir, ou se nós temos que esperar algum outro. É aquele que havia de vir mesmo, irmãos. Saiu da boca de João Batista, quando Jesus foi ser batizado no deserto da Judéia. Ali, Jesus foi batizado por João. João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então só pode significar que João tinha certeza que aquele era Jesus. Agora, por que é que João duvidou? Por que é que às vezes as dúvidas entram
no nosso coração. João duvidou, irmãos, porque ele estava numa situação crítica, porque ele sabia que estava sentenciado à morte e não sabia como sair daquela situação. Ele estava em dúvida porque ele tinha uma mentalidade equivocada daquilo que Jesus faria. Ele pensou que Jesus ia retirar, depor Herodes do posto de rei da Judéia, e Jesus se autoproclamaria rei de Israel, o rei da nação, que ele acabaria com toda a força do Império Romano e ele se tornaria o imperador de toda a terra. Mas Jesus não fez nada disso, estava andando pelas aldeias, curando os enfermos e ressuscitando os mortos. A dúvida de João é muitas vezes a dúvida que invade o meu e o teu coração. Muitas vezes, irmãos, nós podemos pensar que nós temos fé. Sim, nós temos fé, mas a fé só é fé quando ela é provada. E eu tenho certeza, irmãos queridos, que todos nós aqui conhecemos o texto que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que se não vê, é o firme fundamento. Eu me recordo que uma certa vez estava no aeroporto de Tóquio junto com outro pastor, e eu nunca tinha sofrido um abalo, nunca tinha percebido algo tão forte, um abalo sísmico tão forte como naquele dia em Tóquio, no aeroporto. O aeroporto todo começou a tremer, começou a balançar as bases do aeroporto. Pela primeira vez ouvi japoneses gritarem de medo, assustados, havia gritaria, e de repente o pastor Nuno, que estava comigo, foi para debaixo de uma coluna, e eu também fui para debaixo da mesma coluna, e ficamos ali, e aqueles segundos pareceram tão longos, e de repente a estrutura começou a balançar, e foi diminuindo devagarzinho, e parou. E tudo voltou à normalidade depois de alguns minutos. Nós ficamos debaixo de uma coluna, porque a coluna é um firme fundamento. Eu não sei se você quer entender ou se está entendendo o que eu estou dizendo, mas a fé é o firme fundamento. Se você ficar debaixo da fé, guardado pela fé, entenda uma coisa, a fé é o firme fundamento daquilo que você espera, é a prova daquilo que você não vê. João carecia de uma prova. Se Jesus era realmente aquele que havia de vir, ele então pede para aqueles 2 seguidores, olha, vão até Jesus e pergunta, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar um outro? Eles vão para Jesus, obedecem a João e vão até lá, e chegando lá, eles perguntam para Jesus, és tu aquele que havia de vir? João mandou perguntar, ou temos que esperar um outro? Jesus não diz nada, simplesmente ele começa a procurar no meio da multidão enfermos, e ele sai andando, ele vê um cego, ele impõe as mãos, e ele é curado. Ele vai em outra direção, vê um surdo, olha para o surdo, e diz, surdo ouça. O surdo começa a ouvir. Há um espetáculo maravilhoso da graça de Deus, curando pessoas, restaurando vidas. Naquele momento, aqueles 2 seguidores de João estão observando tudo. Jesus é aquele que diz para ele, olha, vai lá e diz para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Naquele momento, irmãos queridos, eu não sei o que aconteceu com João quando ouviu aquela notícia, mas o fato é, irmãos, que o Senhor operou aqueles sinais para fortalecer a fé dos discípulos. Nesta tarde, o mesmo Cristo está aqui entre nós, cheio de graça e de verdade, pronto para operar maravilhas em nosso meio, se nós guardarmos a nossa fé. Fé é algo tão precioso que tem que ser guardado. Todos nós estamos guardando a nossa saúde. Isso é muito bom. Tem medidas de prevenção. Isso é saudável. Temos que realmente andar com cautela, mas sem alarde e sem alarme. É importante nós entendermos que o Senhor está presente e Ele tem planos específicos com a igreja durante esses tempos. E nós não podemos perder de vista aquilo que Deus quer operar, meus irmãos. Este pequeno momento
é um momento, sei que é um momento crítico, mas é crucial para a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque o mundo lá fora sofre de uma pandemia muito cruel, que não é a do coronavírus, sofre da pandemia da falta de fé, da falta de esperança, porque eles não creem, eles não podem ver Deus no meio das dificuldades. Eu paro para pensar, ainda nessa semana, eu estive no crematório. Chegando lá, o homem já me conhece. Deu, sensei, Hisashiburi, né? E ele me contou o seguinte: pastor, uma vez conversando com ele, disse, pastor, eu perguntei para ele, quantas pessoas são cremadas aqui? Ele disse, na média, diariamente, 70 pessoas são cremadas aqui neste local. 70 pessoas. Está na página de Toyota que 41 pessoas foram contaminadas na cidade de Toyota, uma cidade com 420 mil pessoas, 41 pessoas até o dia de hoje foram contaminadas. Dessas 41 pessoas, irmãos, com certeza mais de 30 já são curadas, já foram curadas. Você está num país privilegiado. E mais do que isso, você está numa casa, irmãos, onde se anuncia a fé no Filho de Deus. Nós cremos que o Senhor está guardando o seu povo, Ele vai nos guardar, Ele há de nos abençoar. Nós estamos tão preocupados com o que, irmãos, a sua vida está guardada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Essa semana, estive conversando por telefone com a Érica. Disse, Érica, Jesus tem sido tão bom. A Érica é uma pessoa que foi contaminada, não é crente ainda, mas vai ser em nome de Jesus. Eu declaro isso em nome do Senhor. E eu disse a ela, Érica, já por 3 vezes, Deus te deu oportunidade. E as 3 vezes, Ele te curou. Você vai sair dessa em nome de Jesus. Mas lembre-se, nunca se esqueça que aquele que operou o milagre é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos parar para pensar que nós estamos tão preocupados com a gente e nós esquecemos que é o mundo lá fora que clama. Fui ao crematório. Um rapaz de 25 anos de idade, jovem, não foi vitimado por um vírus, foi vitimado pela depressão, pela angústia. Eu paro para pensar, irmãos queridos, que muitas vezes nós estamos como João Batista, encarcerados e presos, em nossa própria cela, confinados, sem saber que Jesus não mudou, que o nosso Cristo é o mesmo ontem, hoje, permanece o mesmo. Ele continua curando, Ele continua salvando, Ele continua fazendo os milagres, Ele é o mesmo, o seu poder não mudou. Diz o Senhor, eu, o Senhor Jeová, não mudo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente. Aleluia, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Jesus, depois de curar, depois dos mensageiros irem embora para falar com João, o Senhor dá testemunho de João. Ele faz 3 perguntas importantes. 3 perguntas iguais. O que saístes a ver? Quando nós saímos de casa, nós saímos para o culto numa expectativa de ver Deus operar, de ver as maravilhas do Senhor. Quando nós saímos de casa, irmãos, você tem que vir para o culto naquela expectativa, Deus, fala ao meu coração, Deus fala comigo, meu Pai me desperta, eu preciso ouvir a Tua voz. O que saístes a ver, o Senhor perguntou para a multidão, quando vocês foram ver João Batista no deserto, o que é que vocês foram a ver? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento, uma cana abalada pelo vento? Não. João Batista não era um caniço. Você sabe o que é uma cana abalada pelo vento? O vento bate no caniço e o caniço desce.
vai para outra direção, ele volta, e vem o vento, ele desce, e vem o vento, ele volta, e a cada vento o caniço vai ao sabor do vento. Irmãos, João Batista tem um caráter firme e forte. Você não é um caniço abalado pelo vento, você não vai se deixar guiar pelos boatos, pelos falatórios, pelas coisas que estão dizendo por aí afora. Nós confiamos no Senhor dos Exércitos, a nossa fé está firmada no Senhor nosso Deus. Irmãos queridos, a Missão Apoio tem 28 igrejas no Japão todo. Em toda a missão não há sequer um contaminado, e nem haverá em nome de Jesus. Não há contaminados em nosso meio, e se houver, temos um Jesus poderoso para curar e para restaurar. Aleluia. E se Ele não curar, temos um céu maravilhoso para morar, irmãos. A nossa confiança é no Senhor nosso Deus. Confiamos no Senhor. A nossa fé tem que ser uma fé inabalável. Temos que confiar no Senhor. Agora, se você ver aquilo que Tiago nos fala, ele diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todo dá liberalmente e não lança em rosto. Peça, porém, não duvidando. Porque o que duvida é como as ondas do mar, levado de um lado para outro. E aí eu diria, se eu fosse colocar um nome nessa mensagem, eu diria: o poder da dúvida. A dúvida tem o poder de nos tirar do lugar seguro da fé. A dúvida tem o poder de nos levar de um lado para outro, como o caniço agitado pelo vento. Se você quiser ficar com a dúvida, pode ficar com ela, mas se você quiser ficar com a fé, você vai permanecer inabalável, porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, não se abala, não se abala, não se abala. O crente não se abala, mas permanece firme para sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. O que saísse a ver, o Senhor pergunta, saísse a ver um homem vestido com vestes delicadas? É a segunda pergunta de Jesus. Não, os homens que se vestem com vestes preciosas e procuram as delícias estão nos palácios, nos pastos reais. João Batista era um homem que enfrentou a dureza do deserto, era o homem que se vestia com peles de camelo, era o homem que sabia enfrentar a dureza da vida, irmãos. Como crente, nós temos que entender que há dias difíceis e nós vamos ter que aprender a suportar os dias complicados. Não é fugindo, não é se afastando, mas é crendo que o Senhor está guardando, é crendo que o Senhor está nos abençoando. Irmãos, são tempos críticos, são tempos de deserto, mas não para a igreja. Mas se tivermos que passar, temos que saber passar pelo deserto. Estamos anunciando, não é à toa que esses boatos que surgiram por aí vieram para tentar abalar a nossa fé, porque dia 1º agora, irmãos queridos, nós temos um dia proclamado pela igreja, dia de jejum e de oração, das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Será que você não consegue perceber que nós estamos anunciando que no próximo domingo será o dia do Espírito Santo? Será que você não entende que no próximo domingo Deus vai operar maravilhas em nosso meio? Será que você não compreende que o mesmo Jesus que operou na Galileia, que operou na Judéia, está aqui entre nós, e Ele está desejoso de operar maravilhas em nosso meio? Mas onde está o povo de Deus? Confinado em uma cela, guardado? Não, irmãos, nós estamos livres para servir ao Senhor, livres para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, um profeta. O Senhor disse que João Batista era um profeta. Mesmo no meio da dúvida de João, ele continuava sendo um profeta. O povo saíra ao deserto não para ver milagres. O povo saiu no deserto para ouvir a pregação de arrependimento. João pregava: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Elias operou grandes milagres, mas João Batista não operou nenhum milagre. No ANAD pode procurar, você não vai encontrar nenhum milagre de João Batista. Ele saiu no mesmo espírito do profeta Elias, mas não houve milagre nenhum.
até o dia em que ele vê chegando nas margens do Jordão o Cordeiro de Deus. E quando ele aponta, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele batiza Jesus, o Espírito Santo desce. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, naquele dia em que o Senhor foi batizado, para nos dar o exemplo, naquele dia o Senhor foi até João. João disse: não, mestre, eu é que quero ser batizado por ti, tu vens a mim? Não, eu não sou digno. E o Senhor diz: não, João, deixa, para que toda a justiça se cumpra. Jesus é batizado nas águas, e quando ele desce, assumindo lugar conosco, na nossa morte, quando ele desce nas águas e mergulha, as águas o cobrem, aleluia, ele se levanta das águas, aleluia, o Espírito Santo está sobre ele. A partir daquele momento, milagres começam a acontecer, aleluia. João não operou milagres, sabe por quê? Porque ele veio para anunciar aquele que opera milagres. Ele não queria e não poderia ofuscar, aleluia, a glória de Jesus. Toda a glória de Jesus, é Ele quem opera milagres, é Ele quem faz maravilhas em nosso meio, é Jesus Cristo Senhor, e Ele está aqui presente em espírito e em verdade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas igreja, preste bem atenção em algo importante. Jesus não humilhou a João Batista porque João duvidou, porque João vacilou na fé. Ele não condenou João, ao contrário, ele declarou que daqueles que nasceram de mulheres, nenhum outro houve maior do que João Batista. Ele mostra a grandeza de João, mas depois ele diz que de todos aqueles que nasceram, incluídos estão Abraão, Moisés, todos os profetas do Antigo Testamento, nenhum deles era maior do que João. Sabem por quê? Porque Jesus lhe deu a honra, aleluia, de ver aquilo que os profetas anunciaram, que Isaías anunciou. Deu a honra de João Batista ver Jesus Cristo, aleluia, a encarnação do verbo da vida, o próprio Deus entre nós, vivo, cheio de graça e de verdade. Deu a João Batista a honra de ser o arauto do rei. Mas então o Senhor diz: não há maior do que João Batista. No entanto, vos digo que o menor no reino de Deus é maior do que João. Você não entendeu. Você não entendeu. Ele disse que o menor no reino, eu não sei se você se sente fraquinho, pequenino, sem muita fé, mas o Senhor disse que aquele menorzinho no reino é maior do que João, porque João viu a Jesus. Mas nós, irmãos, somos aqueles que, amados, bem-aventurados, aqueles que não viram e creram. João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, mas o Espírito vinha sobre ele. Em nós o Espírito está dentro de nós, habita em nós. No menor daqueles que creem em Jesus, o Espírito Santo habita. Ele está presente aqui, pronto para operar maravilhas em nosso meio. Descansa no Senhor, confia no Senhor, amém? O Senhor está guardando o seu povo. Ele nos deu o privilégio, aleluia, de servirmos ao Senhor, de servirmos a Jesus. João perde a cabeça em uma bandeja de prata. João é decapitado. Jesus vai ser crucificado. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita, cheio de graça e de verdade, e agora ele anuncia que nós, o seu povo, a sua igreja, temos que proclamar a verdade do Evangelho. Os cegos ainda podem ver, os mudos ainda podem falar, os surdos podem ouvir, aleluia, e aos pobres tem que ser anunciado o Evangelho de Jesus. É o nosso trabalho, igreja, é hora de nós levantarmos e crermos que o Senhor está entre nós, amém? Quantos creem nisso? Amém. Por isso, jogue fora a dúvida, jogue fora todo medo, toda dúvida e confie, o Senhor está guardando o seu povo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós confiamos na Tua palavra
Pai, nós cremos, Senhor, que aquele que habita no teu esconderijo, a tua sombra descansa. Senhor, nós cremos, Pai, que nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para nos guardarem. Pai, a tua casa está guardada, este lugar está guardado por ti, ó Senhor. Nesta tarde, ó Deus querido, eu quero te agradecer, Senhor, pelos heróis da fé, por aqueles, Senhor meu Deus, que pagaram preço para pregar o teu evangelho. Eu quero te agradecer, Senhor, eu quero orar neste momento pelas famílias, Senhor meu Pai, que nesta hora, Senhor, estão sofrendo, estão, Senhor meu Deus, com medo, estão angustiadas. Pai, a nossa confiança está em Ti. Nós rogamos, Senhor, que o Teu poder se manifeste, trazendo cura e visitação, Senhor. Pai, visita nesta hora, meu Deus querido, as famílias, Senhor, meu Pai, que neste momento, Senhor, estão, Senhor, meu Pai, sofrendo de angústia, Senhor, meu Deus, sem esperança. Pai, que o Teu Evangelho chegue a estas vidas, Pai, trazendo consolação. Pai, nesta hora, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vitória da cruz. Nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, porque na cruz temos a redenção de nossos pecados, porque a dúvida não tem lugar. Nós te louvamos, Senhor, meu Deus, porque neste momento, Pai, todo o poder da dúvida é destruído pelo poder do Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Aumenta a nossa fé, Senhor. Dá vitória ao teu povo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, por aquilo que tu tens feito e ainda farás. Meu Deus querido, visita a tua igreja, Senhor. Dá-nos a tua graça. Abençoa-nos, Deus. Nós rogamos a tua bênção, Pai, neste nome poderoso do nosso amado Salvador, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.